Mateus capítulo de número 6, verso 33 e verso 34. Mateus capítulo de número 6, verso 33 e verso 34. Diz a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela comunhão dos irmãos em Cristo. Obrigado porque nesta comunhão o Senhor está conosco, conduzindo a nossa caminhada como igreja tua. Te agradecemos porque a palavra tem nos conduzido e tem nos ensinado essa grande bênção que foi a tua palavra escrita para o nosso entendimento e para a nossa inteligência. Nos abençoa como igreja tua, em nome de Jesus, amém. Queridos, Jesus está fazendo o seu grande sermão, e no meio desse sermão ele diz: vocês devem buscar a Deus. E ele já sabe quem somos nós, ele sabe quem é a sua igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que ele mesmo escolheu a cada um de nós para estarmos dentro dessa igreja. Mas Jesus incita a esta igreja que busque a Deus. Se nós já estamos separados do mundo, e Cristo Jesus já é o nosso Salvador, e o Espírito Santo habita em nós, porque Jesus incita a igreja a buscar o reino e a justiça de Deus? Por que Deus precisa de uma intencionalidade nossa para estar na sua presença? E mais, por que isso tem que ser congregacional? Por quê? Porque nós temos que estar juntos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ouvindo o mesmo pastor, cantando os mesmos hinos, periodicamente, celebrando a ceia do Senhor, batizando os novos membros. Por que que isso se compõe como uma busca congregacional, uma busca coletiva? Buscai, pois, a Deus. E é Jesus falando à igreja, essa igreja do primeiro momento, e a nossa igreja aqui, um tanto tempo depois, e todas as igrejas que se reúnem em todo o mundo, que tem a palavra de Deus como único livro, regra, fé e prática. Ele diz: buscai a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Precisamos entender o que seria isso, a parte de uma igreja se reunir juntos, estarem juntos para buscar a Deus juntos. Saímos todos das nossas casas, hoje decidimos vir para cá cultuar a Deus juntos. Alguns irmãos não estavam aqui e hoje decidiram fazer parte desse grupo de irmãos e ser membros desta igreja, e ser parte deste corpo que está aqui nesta comunidade. E Jesus Cristo fala: olha, isso é necessário, vocês precisam fazer isso, buscar a Deus no seu reino e na sua justiça. Então, queridos, o nosso contexto, e o contexto daqueles primeiros que estavam ali ouvindo esse sermão, tem uma necessidade preeminente. Existe uma dificuldade no coração desses servos de Deus aqui, e eles estão ansiosos, e essa ansiedade era pelo suprimento, pelo básico, pelo que deveriam comer, como deveriam beber, o que deveriam se vestir. A sua existência básica estava comprometida.
e eles estão extremamente preocupados com o curso do século a qual vivem. O fruto do seu trabalho deve gerar capacitação para viverem, para não passarem fome, sede, e não permanecerem nus, não perderem o básico para a sua existência. E do ponto de vista de Deus, essa preocupação gera no coração do ser humano uma desconfiança de que Deus está no controle de todas as coisas. E essa desconfiança gera uma incredulidade. E o fato de Deus estar no controle de todas as coisas, gerando uma incredulidade dos nossos corações, há de gerar uma inquietação. Verso de número 34. Não vos inquieteis. E o problema lá, e o problema aqui, é a falta de quietude. Nós não sabemos mais aquietar o nosso coração. Nós perdemos a capacidade de permitir o Espírito Santo que aquiete o nosso coração, que silencie as nossas questões nas quais nós desconfiamos de Deus e achamos que Deus não está no controle. E o problema aqui que Jesus vê como única solução não é buscar para ser salvo, porque todos eles tinham certeza de salvação em Cristo Jesus. Não é buscar para que fossem competentes no seu trabalho, porque todos eles têm a capacidade de trabalho. O problema aqui é porque eles não conseguiam buscar a Deus para se aquietar em Deus, silenciar as suas almas, silenciar as suas angústias, silenciar seu estresse, sua angústia e sua depressão. O fator aqui de buscar a Deus era para trazer quietude para a alma. Então vamos ao nosso contexto hoje, porque ele é extremamente mais perigoso do que aquele primeiro contexto. O nosso contexto hoje é relativista. Não existem mais verdades. Cada um tem a sua. O nosso contexto é de culto ao ego. Nós temos que ser idolatrados. O nosso contexto é de massificação. Você é apenas um número em meio à sociedade e, pasmem, hoje em meio à igreja. Nosso contexto é de doutrinas de mercado. Tudo está preparado para ser vendido. Até os produtos da fé são preparados para que você compre. 12 vezes de R$50, você vai adquirir um estudo bíblico de boa qualidade. Problema também é a exploração da fé, onde nós cremos para sermos explorados. O problema é ver Jesus Cristo como um popstar, que está em toda a mídia, e fala com deleite e com diversão, para que todos entendam o seu novo evangelho, o seu evangelho corrompido. E o problema está numa humanidade deificada, onde os homens são deuses, e Deus não existe mais. Esse é o nosso contexto. Queridos, dentro desse contexto, você precisa achar uma igreja. E é isso que Jesus está falando. Dentro do contexto, lá dos primeiros, para o contexto de nós aqui hoje, dentro dessa nova realidade, você tem que achar uma igreja. Uma igreja para cultuar. Uma igreja de irmãos verdadeiros. Uma igreja que viva junto. Isso só é possível se você olhar para 1 Coríntios capítulo 13. Hoje nós temos a fé, nós temos a esperança e nós temos o amor. Você quer aquietar o seu coração, você tem a fé. Um presente de Deus para você. A fé
te dá capacidade de usufruir da justiça divina. O justo viverá por sua fé. É um recurso de Deus para que você passe durante esse tempo e para que você possa olhar para a sua realidade e dizer: olha, eu creio que pode dar certo. Eu creio com todas as minhas forças, com o presente que Deus me deu, a fé, a capacidade de crer que a coisa pode dar certo, de que eu não vou passar fome, de que eu não vou passar sede, e de que eu não estarei nu, porque Deus há de me dar esta condição. A esperança é aquela que traz uma visão da glória. A esperança está posta na glória de Deus e não na glória dos homens. A esperança vai trazer a nós uma certeza de que dará certo. Ainda não sei, não aconteceu, mas eu posso ter certeza que dará certo, porque há algo no meu coração que diz que vai dar certo. E nenhuma outra informação lógica chega até mim, somente uma plena convicção em Deus que a coisa vai dar certo. Então há o coração inquieto que começa a se aquietar com a fé, a certeza de coisa que nós não vemos, com a esperança, que é a certeza de coisas de que Deus fará as coisas do jeito certo, na hora certa. E finalmente com o amor. O amor, essa capacidade que Deus nos dá, o amor de Deus, não o nosso amor que é falho, é limitado, mas um amor que venha do alto, que venha de Deus para nós, que Ele fará o quê? Que você suporte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é um amor que vem do alto, não é o amor que está à disposição de você mesmo. Aquiete o seu coração, porque o amor de Deus é capaz de tudo crer, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Nessa certeza, queridos, todo que sofre, sofre no coração e tem suas emoções abaladas. Todo que crê tem que suportar a capacidade de depositar a fé em algo que ele não vê, pela fé. Então, aquele que espera está dentro de um tempo limitado, e Deus tem um tempo perfeito, um tempo eterno. E aquele que tudo suporta recebe a força que Deus supre, vão indo de força em força, até chegarem na glória, na presença de Deus. Portanto, queridos, o amor nos diz que Deus fará com que as coisas deem certo. O amor de Deus pode colocar em nossos corações a certeza absoluta que Deus fará com que as coisas deem certo. Voltando para a nossa concepção de igreja, a igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. A igreja é uma reunião de pessoas que morreram e nasceram em Cristo Jesus, e agora mediante a fé, a esperança e o amor, podem caminhar como o Efésios capítulo 4, há somente um corpo, há um só Espírito, como também foi chamados em uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, age por meio de todos, e está em todos. Esta é a convicção que chega em nossos corações. Meu querido, você pode buscar a Deus, e você deve buscar a Deus, para que aquiete o seu coração. Quando você vai para a igreja com seus irmãos, você não vem aqui para ficar inquieto, você não vem aqui para crescer em problemas e em dificuldades. Quando você vem para a comunhão, você vem para que o Espírito Santo de Deus aquiete a sua alma, e você acalme o lugar que você está, e você possa baixar a cabeça, e orar, e cantar louvores, e ouvir a pregação, e sair daqui com o coração em tranquilidade.
Quando você entra numa igreja, a igreja tem que trazer paz para você. Se essa igreja não trouxer paz para você, procure outra, porque essa não é a sua igreja. Se uma igreja que você vai não trouxer paz ao seu coração, troque de igreja, porque essa não é a sua igreja. Você vem aqui para aquietar a sua alma, tranquilizar o seu espírito e viver em paz. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.